No Choque de Ideias, vamos analisar as consequências económicas da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Recordo, a maior economia do mundo. Trump vai regressar à Casa Branca após ter feito muitas promessas polémicas. A que mais impacto global pode ter, e que já aqui falámos, é a imposição de tarifas de 10% a 20% às importações, que podem chegar aos 60% no caso da China. O controlo da imigração ilegal é outra das principais promessas. O controlo da imigração ilegal foi uma das maiores bandeiras da campanha de Donald Trump para regressar à Casa Branca. Prometeu continuar a construção do muro na fronteira com o México e fazer a maior deportação em massa de imigrantes ilegais de sempre. Under the Trump administration, we will end this migrant invasion and we will deport every last criminal alien, targeting our daughters and our children, our families, other people's families. They're going to be gone fast. Sob o slogan de fazer a América regressar à grandiosidade, Trump prometeu reverter tudo o que a administração de Joe Biden fez e com o qual não concorda, num mandato que ficará para a história do país como os melhores 4 anos de sempre. I will restore peace in the world and I will rescue the American dream. Together we will begin the 4 greatest years in the history of our country, and we will launch the most extraordinary economic boom the world has ever seen. No plano económico, Trump prometeu travar a fundo a subida da inflação, diminuir o preço da habitação e aumentar o peso da energia fóssil, incluindo o crudo. Remember, we have more liquid gold under our feet than any other country by far. We are a nation that has the opportunity to make an absolute fortune with its energy. We will drill, baby, drill. Your paychecks will be higher, your streets will be safer and cleaner, your communities will be richer and your future will be brighter than ever before. No âmbito fiscal, o objetivo é continuar a política de cortes nos impostos iniciada no anterior mandato. Já no comércio, promete uma política protecionista que passa por aumentar as tarifas sobre bens importados, em especial da Europa e da China. Outside of love and religion, it's the most beautiful word there is. Tariff! And these stupid people, stupid politicians, they don't like... Look, they're either dumb or they're corrupt. Na política externa, uma das promessas mais sonantes de Trump foi a de acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. Ao nível do clima, tal como no primeiro mandato em que saiu do Acordo de Paris, por considerar que o aquecimento global é uma das maiores fraudes de todos os tempos, Trump quer agora reverter a lei de proteção ambiental, incluindo os limites das emissões de dióxido de carbono. São promessas para cumprir a partir de 20 de janeiro do próximo ano. Vamos então ao Choque de Ideias com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais. Ricardo Paes Mamed, o regresso de Donald Trump à Casa Branca pode conduzir a uma guerra comercial à escala global? Pode, na medida em que as várias propostas que Trump foi anunciando ao longo da campanha se venham a concretizar, é inevitável que os vários países respondam. Nós já estamos, na verdade, a viver uma guerra comercial de baixa intensidade. A União Europeia, há relativamente pouco tempo, aumentou os impostos, as tarifas aduaneiras sobre as importações de automóveis elétricos da China, e a China respondeu a semana passada, há 2 semanas, com aumentos das tarifas alfandegárias sobre a importação para a China de produtos oriundos da União Europeia, nomeadamente carne de porco, laticínios, brandy, inclusive nos órgãos oficiais de comunicação chineses anunciarem que o faziam de forma muito dirigida àqueles países que tinham, aos 10 países que tinham votado a favor do aumento das tarifas alfandegárias. Portanto, a ideia de que nós vivemos num mundo onde as tensões entre blocos em torno da política comercial existe, não precisa de Trump. Agora, Trump já esteve no primeiro mandato, da primeira vez que foi presidente, teve uma política do ponto de vista comercial muito agressiva, inclusive relativamente a parceiros.
tipicamente aliados geopolíticos, nomeadamente a Europa, e o discurso sobre a China tem vindo a aumentar de tom. Portanto, é expectável que haja alguma escalada. Não estou certo de que os valores que se têm falado, aumentos dos impostos generalizados entre 10% e 20% para as importações sobre os produtos europeus, ou de 60% sobre os produtos chineses, ou até superior a isso, de alguns produtos vindos do México, se vão efetivamente concretizar. De resto, nós sabemos que com Trump nunca sabe muito bem o que esperar e que faz parte da sua forma de... É a única certeza, não é? Sim, quer dizer, certeza é incerteza. Há algumas certezas, quer dizer, eu dou por certo a descida de impostos sobre os mais ricos. Isso existiu no primeiro mandato. Trump prometeu prorrogar as medidas que foram tomadas então e que vão expirar no próximo ano. Portanto, em relação a isso, eu não teria grandes dúvidas de que vai efetivamente acontecer, como não tenho grandes dúvidas de que o estímulo a um aumento da produção de petróleo e de gás natural nos Estados Unidos, que vai acontecer também. Há aí domínios onde eu não acho que haja grandes dúvidas. No que respeita à forma de gerir as relações comerciais, é preciso termos em consideração que a atitude de Trump é sempre muito transacional, isto é, Trump tem esta forma de negociar extremamente agressiva. O problema é que nós nunca sabemos se o que o Trump está a tentar prosseguir são os interesses nacionais americanos ou são os seus interesses pessoais ou dos seus amigos, e é muito daqui que advém boa parte desta incerteza. Pedro, há um risco de uma guerra comercial à escala global, ou se quisermos uma guerra mais acentuada em termos comerciais? Eu aqui estou, como é costume, também com o Ricardo, não é? A guerra comercial não vai começar com Trump. Aliás, estamos a falar aqui de Trump, mas na administração de Biden, as tarifas, por exemplo, sobre os veículos elétricos chineses passaram de 25%, que já tinha sido Trump que meteu em 2016, 2020, para 100%. Isto foi ainda com Biden. Quando estamos a falar, por exemplo, sobre o aço e o alumínio chinês, passou de 10%, que era aquilo que o Trump tinha posto, para 25% sobre Biden. Ou seja, a administração Biden-Harris foi extremamente agressiva no aumento destas tarifas. Não foi tão vocal e não foi tão espetacular em termos mediáticos, mas quer dizer, esta subida das tarifas já vinha sendo observada. Eu gostava só de fazer aqui um parênteses sobre a questão das tarifas, por uma razão. Em geral, as tarifas são más. Porquê? Porque nós vamos proteger da concorrência empresas que não têm condições de concorrer com as outras e que deviam, se calhar, ser mais inovadoras, mais eficientes, mais produtivas, para não precisarem de serem protegidas por tarifas. Ou seja, as tarifas tipicamente levam a este tipo de ineficiências e são más. O problema é quando a concorrência não vem por via de as outras terem melhores processos, mais inovadoras, mais eficientes, mais produtivas, mas vem por outras distorções e é uma concorrência de alguma maneira desleal. Por exemplo, na questão das baterias de lítio, na questão dos painéis solares, há ali muitos subsídios de Estado. Ou seja, não são as empresas chinesas que são particularmente produtivas ou são particularmente mais eficientes do que as empresas europeias ou até ocidentais, mas uma boa parte dessa competitividade vem de auxílios de Estado. Por isso, se calhar nesses contextos, a política industrial, a política comercial, a questão das tarifas será mais apropriada. Também não é despiciente lembrarmos que em termos de legislação laboral, quer dizer, o tipo de condições a que muitos trabalhadores em muitas geografias são sujeitos também não são coisas que são compatíveis com os valores civilizacionais do Ocidente. E por aí também pode fazer sentido ter alguma política comercial, nomeadamente tarifas, para corrigir algum tipo de concorrência desleal por essa via. Por isso, em primeiro lugar, uma boa parte destas tarifas que vêm sendo avançadas não são particularmente diferentes daquelas que estavam a ser feitas pela administração Biden. Por outro lado, algumas destas tarifas visam corrigir precisamente essa parte da concorrência desleal, mas é óbvio que isto terá sempre retaliação. Eu chamo uma atenção para aquilo que o Ricardo falou e que acho que é um certo paradigma de mudança dos tempos para nós percebermos para onde é que a Europa está a ir. Ou seja, nós estamos a meter tarifas sobre veículos elétricos chineses e eles estão a meter tarifas sobre carne de porco, laticínios, como se nós fôssemos um bloco económico que produz alimentos, quer dizer, agricultura. E à luz destas tarifas, Ricardo e Pedro, pergunta para ambos, que consequências pode haver para Portugal? Isto é importante?
Sim, só quero gastar 30 segundos a dizer que eu não partilho desta reticência generalizada do Pedro em relação às taxas aduaneiras, porque nos casos em que nós estamos a falar, seja de setores que são tecnologicamente complexos e que arrastam atrás de si boa parte da economia, ou de áreas que são emergentes e onde ainda não é certo quem é que vai ser mais ou menos eficiente, porque demora tempo até que essa eficiência se desenvolva, às vezes os Estados utilizam as taxas aduaneiras, de resto todos utilizaram ao longo da história, e em muitos casos ainda bem que o fizeram, porque foi a forma de garantir que tiveram a longo prazo capacidade produtiva e se tornaram altamente eficientes em determinados setores. Mas isto é apenas um detalhe. Portugal tem um superávit comercial com os Estados Unidos, vende cerca de 9 mil milhões de euros de exportações todos os anos para os Estados Unidos. Há uma parte disto que tem a ver com refinação de petróleo, há uma outra parte que já tem a ver com setores da indústria transformadora, dos mais variados, em particular a farmacêutica. Há muita produção principalmente de medicamentos genéricos, mas não só, para os Estados Unidos. E, portanto, vai a concretizar-se este aumento de taxas aduaneiras para a Europa, para os produtos oriundos da Europa. Isto, muito provavelmente, terá alguns impactos, não digo que sejam imediatamente generalizados à economia portuguesa, mas que vai afetar alguns segmentos de exportadores portugueses. Agora, os impactos maiores não são estes diretos, especificamente das barreiras alfandegárias que se colocam às exportações portuguesas. Tem a ver com o que pode acontecer de perturbação generalizada na economia internacional, porque, de facto, não é, se eu volto a dizer, não é nada claro que este programa vá ser todo implementado, mas este programa, se for implementado, se a administração Trump implementar tudo aquilo que foi dito durante a campanha, isto são alterações radicais no funcionamento das economias a nível internacional. Nós não estamos apenas a falar do aumento das taxas aduaneiras, estamos a falar da redução muito significativa de impostos, nomeadamente impostos sobre as empresas, que vão implicar quase seguramente alterações nos movimentos de capitais a nível internacional, que por sua vez têm impactos sobre as taxas de câmbio que afetam as relações económicas entre os países. Se houver um aumento substancial da produção de petróleo e de gás natural nos Estados Unidos, isto vai ter alterações significativas no funcionamento da economia americana, quer dizer, e da economia não apenas americana, mundial também. Se os Estados Unidos tiverem efetivamente uma atitude muito agressiva na relação com a China, que não se limita à imposição de taxas alfandegárias sobre as importações dos bens oriundos da China, mas que, por exemplo, se reflita em sanções às empresas europeias que comercializem com a China, que foi um aspecto que chegou a ser mencionado durante esta campanha. Este tipo de questões, todas elas, isto já para não falar as alterações que estão, muitas delas vão sendo discutidas, por exemplo, uma redução substancial da autonomia da Reserva Federal Americana em relação ao governo federal. Estas coisas todas, este programa todo, se efetivamente for implementado, nós estamos perante uma alteração muito substancial da forma como o mundo viveu até aqui. Quer dizer, eu tenho estado a dizer estas coisas, mas cada vez que vou preparar lembro de mais uma, a relação dos Estados Unidos com a Organização Mundial de Comércio, a inserção dos Estados Unidos na generalidade das organizações internacionais, uma questão muito importante que é a regulação financeira. Nos últimos 15 anos, uma das coisas que ficou claro é que o mundo precisava de muito mais regulação financeira. Uma das coisas que se perspectiva com a administração Trump é um regresso a níveis de desregulação que foram vistos como estando na origem da grande crise financeira. E que já tinha feito em 2016. E que em parte já tinha feito, que foram resistidas muito pela administração Biden, e aqui a diferença entre o Partido Democrata e o Partido Republicano fez efetivamente diferença. Bom, portanto, se todas estas coisas forem alteradas, a forma de funcionar do mundo vai ser algo diferente, e aí Portugal será penalizado não apenas diretamente, mas
irá sentir estas alterações substanciais. Nunca Portugal diz respeito, Pedro, partilha destas opiniões do Ricardo? Bem, assim, relativamente ao impacto que a política comercial, e será maioritariamente a política comercial que irá ter mais impactos diretos, pelo menos, na economia europeia. Já existem algumas estimativas que começam a aparecer. Estou aqui a citar um estudo de uns autores da London School of Economics. O impacto, primeiro, dos maiores é na própria economia americana, porque isto vai ter um impacto negativo no crescimento dos Estados Unidos, em cerca de 0,64 pontos percentuais de decréscimo do PIB. Na China será onde terá o maior impacto, porque obviamente muitas destas tarifas estão especialmente direcionadas para a China. O impacto na Europa é relativamente mais baixo. Estamos a falar aqui de cerca de 11 pontos base, 0,11%. Estamos a falar, outros estudos que eu já vi também ali no 0,2%, ou seja, é relativamente pequeno. Ser pequeno não significa que não possa ser importante. Porquê? Porque apesar de estamos a falar de apenas 0,11% do PIB da União Europeia, ele vai ser muito focado, por exemplo, na indústria automóvel, e isto vai ter muitos efeitos assimétricos em termos dos países. Por exemplo, a Alemanha vai ser muito mais prejudicada do que, por exemplo, a Itália. Okay? Mas isto são os efeitos de primeira ordem. Vamos lá ver, hoje as cadeias de valor global estão extremamente deslocalizadas. 50% do comércio mundial são estas cadeias globais de valor. Ou seja, um iPhone passa publicidade, tem 80 componentes que vêm de 80 países diferentes. E em algum fase do seu estado de produção passou por não sei quantas geografias. Portugal abastece muito o mercado alemão em termos de componentes. Acho que a intervenção anterior deixou-nos um bocadinho mais descansados sobre a perspectiva do setor automóvel. Mas é um pouco imprevisível os efeitos que estas cadeias, não é, podem ter e estas disrupções no comércio internacional. A China é o maior exportador mundial, é o segundo maior importador. Isto não é a mesma coisa que fazer um embargo à Rússia, não é? Que tem o PIB, se calhar, um pouco maior que o da Itália, ou se calhar comparável, não é? Ou seja, tudo isto é muito imprevisível, não é? Tudo isto é muito imprevisível. Agora, no plano económico, estritamente económico, apesar de eu achar que Trump será provavelmente a maior ameaça às instituições democratas dos Estados Unidos, eu nunca na vida votaria Trump, mas na parte económica eu não vejo nada assim tão de extraordinário, porque as tarifas já era uma tendência que já vinha de antes. Obviamente as tarifas para a questão do México, para as empresas americanas que deslocalizarem produção, vai até aos 200%, quer dizer, isso obviamente é um outlier. A questão dos impostos, o grosso da parte fiscal é manter aquilo que já foi feito antes. Há uma ligeira descida de IRC para algumas empresas que deslocalizem produção para os Estados Unidos até aos 15%, mas se nós ignorarmos as derramas em Portugal, a taxa de IRC em Portugal é 21%, ele propõe manter-se 21% também nos Estados Unidos, obviamente que ele não tem derrama estadual, mas pronto, nem é derrama municipal. Ou seja, eu não vejo assim uma viragem tão dramática, não é? Para mim, a maior ameaça de Trump é claramente às instituições. Quer dizer, uma delas, que o Ricardo não falou, mas também acho que o preocupa, o plano de Trump para a habitação é deportar os imigrantes ilegais para libertar casas. Isto pronto, parece um bocado, é trágico, não é? Mas, quer dizer, mas é tão surreal que assusta, não é? Agora, também acompanho o Ricardo, quer dizer, eu acho que uma boa parte disto pode não acontecer. Agora, há aqui um sinal de preocupação. Apesar de em 2016 também era esse o cenário. O Trump acabou de confirmar... Tudo isto fortalece a economia americana? Ou seja, por exemplo, num primeiro momento a imposição de tarifas vai agravar preços e não há efeitos redistributivos. Se fizer essa pergunta aos apoiantes de Trump, eles vão utilizar um discurso que na verdade não é muito diferente que a direita mais liberal que em Portugal utiliza, que é a baixa de impostos, vai fazer a desregulação, baixar o peso dos impostos, Ricardo. Não é tão grande. Já me vais dizer. As descidas de impostos, juntamente com a desregulação generalizada do setor financeiro, do setor das criptomoedas, do setor tecnológico, do setor da energia, juntamente com as medidas de redução do peso do Estado da economia, com esta ideia de pôr Elon Musk a reduzir o peso da administração pública nos Estados Unidos, a Heritage Foundation, que é indicada como sendo inspiradora de uma futura política da administração, tudo isto é visto, e o aumento da exploração do petróleo, tudo isto é visto como fontes para promoção, para dinamização da economia, da economia americana. Com o discurso assente na questão económica. Biden-Harris é a administração que mais aumentou a extração de petróleo. Há uma complexidade muito grande dos discursos, porque não foi feito só um discurso, foi discurso para muitos segmentos da sociedade americana. Agora, a narrativa geral
por parte daqueles que são mais fiéis a este tipo de agenda não é muito diferente do que nós vemos a Iniciativa Liberal a defender em Portugal. É liberte-se a força dos mercados, tire-se o Estado do caminho, deixe-se produzir à vontade as energias baseadas nos hidrocarbonetos e a economia vai mostrar uma pujança tal que os Estados Unidos vão revelar a sua força perante todo o mundo e vão crescer de forma desmesurada. E, portanto, há aqui, mais uma vez, aquela confiança na fada da confiança, não é? Esta fé de que menos Estado que pode significar, inclusive, destruir o pouco que os Estados Unidos têm do ponto de vista de saúde pública, de educação pública, para além de tirar do caminho os impedimentos que existem, até em coisas que isso seguramente a Iniciativa Liberal não estaria a favor, que é a função de proteção da concorrência que existe nos Estados Unidos, e há no discurso de Trump também um ataque a esse tipo de coisas. Mas esta lógica de libertar a economia do peso do Estado e esperar que chova está presente, e se virmos os discursos, eles não são efetivamente muito diferentes de coisas que eu ouço pela Europa fora. Pedro? Perante este radicalismo de extrema esquerda em termos de comentário, eu vejo nesta situação surreal de desculpa ter lá, de estar a defender... o Financial Times diz isto. Já me vais dizer a seguir. Vais dizer a seguir. Não, mas foi como disseste há bocado, Ricardo. Não, mas é tem assim, elegância de... Não, eu não tenho elegância quando tu partes para bocas ofensivas. Desculpa lá, não categorizes aquilo que eu disse, que é escrito no Financial Times como extrema-esquerda. Tiveste a fazer conotações à IEL, tiveste a fazer... Não, mas a IEL não és tu. Eu fiz uma referência a um partido que tem em Portugal um discurso que não é muito diferente daquilo que eu ouvi nas campanhas eleitorais. Então vou dizer o que é que foi dito na campanha eleitoral. Eu vejo-me nesta situação esquisita de defender alguém que eu detesto, mas pronto. O que é que são as medidas fiscais para Trump? Manter os cortes que já estavam, que a administração Biden, democrata, também manteve. Manter a taxa de imposto sobre os lucros da empresa em 21%, que é precisamente aquilo que nós temos em Portugal. Agora, se este orçamento for aprovado, baixará para 20%. Baixar para 15% para algumas empresas, mediante algumas coisas que elas façam, como deslocalizar a produção. Isto é política industrial, que acho que o Ricardo apoia, não é? Permitir às empresas deduzir à coleta investimentos em equipamento de investigação e desenvolvimento, que era uma parte daquilo que, se não estou em erro, estava nas propostas do PS. Acabar com os impostos nas gorjetas, que era uma opção, foi um fait-divers da campanha, mas que era uma opção dos dois candidatos, de Kamala e de Trump. Fim da taxação sobre as verbas recebidas de segurança social, ele não quer cobrar impostos sobre verbas de transferências de segurança social. Reduzir os impostos sobre as horas extraordinárias. Quer dizer, ou seja, eu não vejo aqui nada de surreal da parte fiscal propriamente dita, não é? Estamos a falar de quê? De dedução fiscal, dos juros nos empréstimos para a compra de automóvel, como uma medida direcionada de apoio ao automóvel, alguns chamariam, se calhar, a política industrial, não sei. Quer dizer, ou seja, eu não vejo aqui nada extraordinário. No comércio internacional há um agravamento daquilo que já tinha sido feito com Trump, ou seja, com Kamala e com Biden. Por isso, eu não vejo aqui este apocalipse económico que estamos aqui a descrever, não é? Não quer dizer que eu apoiasse este programa económico, atenção, porque ele, em termos de despesa, vai trazer aqui um aumento brutal da despesa e levar a despesa sobre o PIB nos Estados Unidos para mais de 140%, numa altura em que o Sudeste Asiático compra cada vez menos dívida no Ocidente e numa altura em que a taxa de juros natural, ou a taxa de juros de longo prazo, se espera que suba relativamente àquilo que era pré-pandemia. Aumentou os custos da dívida, diminui a procura de dívida no Ocidente, isto pode trazer um problema orçamental para os Estados Unidos, apesar de eles serem a moeda de reserva do mundo. Por isso eu não acompanho este apocalipse económico que estamos aqui a descrever. Num caso, eu tenho curiosidade para ver o que é que vai acontecer. Vamos lá ver. Elon Musk, quando pegou no Twitter, despediu o quê? 90% dos funcionários? O Twitter ainda não funciona. Obviamente que eu não estou à espera que ele despeça 90% dos funcionários da Reserva Federal. Mas, quer dizer, eu acho que vai ser uma experiência interessante perceber em que medida em que é possível realmente pegar numa entidade como o Estado e otimizar recursos. E eu não acho que haja nenhum pudor com isto. Quer dizer, qual é o problema? Todos nós não queremos um Estado mais eficiente? Uma coisa é cortar em serviços públicos. Isso é uma discussão. Não é esta que eu estou a ter. Outra coisa é tornar a máquina mais eficiente. Nós queremos empresas mais produtivas, nós queremos tudo mais produtivo. A única coisa que ninguém quer produtivo é o Estado. Não percebo este discurso. A mim causa-me confusão. Rui, só chamar a atenção de uma coisa que eu acho que o Pedro não está exatamente correto. O New York Times tinha uma estimativa, uma semana antes das eleições, sobre os impactos das medidas fiscais dos impostos sobre rendimentos
e estimava que para o segmento dos mais ricos, dos 10% mais ricos dos Estados Unidos, os impactos médios em termos de diminuição dos impostos pagos anualmente eram superiores a $400 mil ano. Eram superiores a $400 mil ano. E, portanto, isto não é apenas o prolongamento daquilo que foram as medidas do Trump que vão expirar no próximo ano. Portanto, o que está em cima da mesa, e mesmo o Pedro diz, é uma descida de 21% para 15% das empresas que se proponham... deslocalizar a produção. Não é deslocalizar a produção, é produzir nos Estados Unidos. E, portanto, não é apenas as empresas que deslocalizam produção, é as empresas que mostrem que têm a sua produção fundamentalmente nos Estados Unidos. E o New York Times também faz uma estimativa do que isso significa em termos de distribuição de lucros dessas empresas e das poupanças que isto significa. E a mesma coisa para os bancos. Portanto, eu estou de acordo com o Pedro no sentido de dizer que isto não é uma ruptura radical com... Isto por si só, as medidas fiscais não são uma medida radical no que respeita à administração Biden. Mas elas não são a mesma coisa e não vale a pena minimizarmos. O impacto delas está estimado. E não é por acaso que elas foram escrutinadas pelos órgãos de comunicação social americanos e foram denunciadas como um aumento brutal da desigualdade. Da mesma forma, nós podemos dizer, e eu comecei precisamente por dizer isso, que a política comercial anunciada pelo Trump não vai iniciar uma guerra comercial mundial. Agora, o que está em cima da mesa não é a mesma coisa. Quando Trump diz aumentar de 10% a 20% as taxas aduaneiras sobre todos os produtos importados europeus, não há nada de semelhante com o que se passa atualmente. A mesma coisa com a China. A China, o que está a acontecer atualmente em relação aos Estados Unidos é uma restrição à entrada no país de um conjunto de produtos específicos. Não foi isso que Trump disse. Trump disse que ia haver um aumento generalizado de todas as importações chinesas na ordem dos 60%. Portanto, tínhamos cuidado quando dizemos que isto não tem nada de substancialmente novo, porque quando vemos o conjunto do programa, eu não sei se o conjunto do programa vai ser implementado, mas o conjunto do programa, se fosse implementado, era mesmo uma alteração radical na política económica americana. Gostava de vos ouvir ainda sobre isto, 1 minuto para cada um e pouco mais do que isto. Perante as posições de Donald Trump em relação à NATO, a União Europeia vai ser obrigada a reforçar investimento em defesa, ou seja, vai ter de explicar aos eleitores, aos cidadãos europeus, vamos ter que gastar menos aqui para gastar mais em defesa? Bom, isso de facto não é novo. Eu não tenho visto uma reunião entre dirigentes europeus em que essa questão não seja referida. E, portanto, acho que essa pressão já está em cima da mesa. Há uma outra pressão muito mais imediata que tem a ver com a situação da Ucrânia, não é? Em que pode acontecer uma de duas coisas, que é a administração Trump ser verdadeiramente favorável a um reconhecimento da situação tal como ela está e, portanto, forçar uma espécie de acordo de paz que reconheça à Rússia os territórios ocupados, não é? E com todas as injustiças que isso significa na prática, ou uma outra possibilidade, que é os Estados Unidos entrarem numa lógica extremamente isolacionista e dizer nós não vamos continuar a financiar, isso é um problema europeu. Mas parece-me que não temos neste momento dados suficientes para saber qual destas duas coisas irá acontecer. Pedro, o investimento em defesa poderá agora, o reforço, o aumento do investimento em defesa por parte da União Europeia terá de ser uma inevitabilidade perante aquilo que é anunciado e qual é a posição de Donald Trump em relação à NATO? Eu até acho que esse vai ser o maior impacto económico. Vamos lá ver, o investimento em defesa não é assim tão produtivo como isso, não é? Quer dizer, nós não estamos a falar de áreas em que nós alavancamos produtos para consumidores e dinamizamos uma economia. Estamos a falar de, quer dizer, produzir bens de defesa que muitas vezes vão rebentar algures, se forem algum dia usados, não é? Não é propriamente estar a construir bens de consumo para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E esse será o maior, porque o que isto mostra, de facto, é que a Europa tem que deixar de viver sob a proteção dos Estados Unidos, não é? Já não pode contar tanto com isso. Aliás, nós virmos as despesas em defesa na Europa nos últimos anos, elas já estão num ponto de inflexão, já estão a subir na direção dos tais 2% que o acordo da NATO exige. E eu acho que é isso que vai suceder. Acho que a Europa tem que se autonomizar, tem que crescer, tem que valer por si. E as opiniões públicas estão preparadas para isso?
isto estar preparadas ou não vai ter que acontecer, a não ser que queiram que a seguir à Ucrânia venha a Moldávia, e a seguir à Moldávia venha a Macedónia, e a Rússia venha por aí fora. Quer dizer, eu acho que a Europa tem que crescer e tem que passar a valer por si, não é? Pedro Brinca, Ricardo Paes Mede, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e pode também ouvir este choque de ideias em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.